Galera, então, continuando, certo? Vamos fazer aqui uma pequena revisão do que a gente disse na aula passada, tá? Nós falamos o seguinte, que todo problema de análise combinatória você vai trabalhar com agrupamentos. E esses agrupamentos diferenciam um pelo outro se a ordem dos elementos importa ou não, certo? A ordem importa ou a ordem não importa. O que quer dizer esse negócio da ordem importar ou não importar? Então aqui nós temos, por exemplo, imagina que nós tivéssemos 3 elementos e nós, ao agruparmos, nós tivemos aqui, ó, o grupo A, B, C, depois nós resolvemos mudar a ordem. Dentro de um contexto, olha bem, dentro de um contexto, certo? Se eu perceber que fez diferença, é uma questão que vai enquadrar na ideia de princípio multiplicativo como resolução, certo? Ou será uma ideia de um arranjo, ou será uma ideia de uma permutação. Então, princípio multiplicativo, arranjo e permutação são semelhantes na sua forma de cálculo. Todos eles padronizam na ideia de que mudou a ordem dos elementos e fez diferença, certo? Seria uma dessas formas. Já quando você muda a ordem e não altera, mudou a ordem, não alterou, alterou, não. Então, se não alterou, é uma combinação. Combinação é uma outra forma de cálculo que a gente vai ver daqui a pouco na próxima aula, tá? Então, veja bem, mudou a ordem, fez diferença, ou é princípio multiplicativo, arranjo ou é permutação. Mudou a ordem, não alterou, é uma combinação, tá beleza? Vamos detalhar cada um desses aqui para vocês. Então, nós temos aqui, ó, a permutação. Existem 3 tipos básicos de permutação, certo? Que a gente chama de permutação simples, permutação com repetição e permutação circular. Nós vamos detalhar cada um desses para você. Entenda, procure entender cada um deles. Mas, de uma maneira genérica, o que quer dizer permutar? Já grava isso aí, tá? Permutar quer dizer, permutar quer dizer trocar, trocar de posição. Então, se a sua intenção for trocar os elementos de posição, nós temos aqui uma permutação. Por exemplo, vamos imaginar uma situação aqui, ó. Vamos primeiro considerar essa forma de permutação que a gente chama de permutação simples. O que é uma permutação simples? Permutação simples quer dizer que num conjunto com N elementos, todos são distintos, não aparecem elementos repetidos. A permutação desses N elementos, permutar quer dizer trocar de posição, então, desses N elementos é dado por permutação de N, que é igual a N fatorial, certo? Então, por exemplo, vamos considerar uma coisa aqui, ó. Vamos imaginar que a gente dispõe de 3 cores, vermelho, veja bem, vermelho, amarelo, ó, vermelho, amarelo, tá vendo o amarelo? Vermelho, amarelo e azul, certo? Eu tenho essas 3 cores. Eu pretendo criar uma bandeira usando essa bandeira composta por 3 faixas, certo? Usando essas 3 cores, certo? Quantas seriam as formas diferentes de montar essa bandeira ou de ter uma bandeira diferente? Então, olha bem, eu fiz alguns exemplos aqui, vamos ver o que vai dar. Eu vou usar as cores vermelho, amarelo e azul. Se é vermelho, amarelo e azul e consiste em trocar de posição essas 3 cores, eu teria o quê? Uma permutação de 3. O que é permutação de 3? Seria 3 fatorial. E o que é 3 fatorial? Nós já falamos. 3 fatorial seria quem? 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Então se eu tenho 3 cores e pretendo montar uma bandeira composta de 3 cores diferentes, quantas são as maneiras de colocar? Então eu poderia colocar a cor vermelha nessa posição, ou nessa, certo?
ou, vamos lá, vamos voltar, ou nessa última, certo? Seria só isso? A cor amarela poderia vir nessa posição ou nessa posição. A cor azul poderia vir aqui, certo? Ou aqui. Você vai notar que já essas 3 bandeiras são diferentes, mas será que são só essas? Porque ao todo são 6. Então eu poderia ter ainda, por exemplo, já que eu estou com a cor azul, eu vou deixar a cor azul na primeira posição, certo? Nessa situação, vou colocar outra aqui na primeira posição também. Eu vou ter mais ainda a cor amarela aqui e a cor amarela aqui. E vou ter a cor vermelha aqui e a cor vermelha aqui, ó. Tem alguma bandeira igual aqui entre essas 5 que nós temos até agora? Não, certo? Todas são diferentes, mas ainda está faltando uma, porque ao todo são 6. Onde que eu coloquei a cor vermelha? Eu coloquei a cor vermelha na primeira, vou colocar ela aqui de novo na primeira. Aqui eu tinha vermelho, amarelo e azul. Eu vou ter vermelho, azul e amarelo, né? Não importa como a gente fez isso aqui. O que importa é o seguinte: simplesmente a ideia seria, se eu tenho 3 cores, certo? E eu vou escolher uma cor para a primeira faixa, eu tenho o quê? 3 possibilidades de escolher. Para a segunda, uma vez que eu tinha 3, eu poderia ter escolhido vermelho, amarelo ou azul. Para a segunda, se eu escolhi vermelho na primeira, se eu escolhi vermelho na primeira, eu tinha amarelo ou azul, eu tinha 2 possibilidades. E se eu escolhi já 2 cores, resta uma. Então, nesse caso, 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6. Mas o que é uma permutação? Permutar quer dizer trocar os elementos de posição. É isso que importa. Permutação de n elementos é dado por n fatorial, tá certo? Mesmo que a gente faça a questão envolvendo princípio multiplicativo também, como nós fizemos aqui. Por quê, gente? Porque a questão que envolve permutação, ela está na mesma linha de questões que aborda princípio multiplicativo, porque são questões em que a ordem dos elementos importa, certo? Então não precisamos ficar muito presos ainda a isso. Tem questões que vão ser quase que assim, melhor resolver por permutação, mas isso a gente vai ver na medida que a gente vai fazendo exercício, tá bom? Vamos então para a próxima questão, vamos comigo? Olha aqui, ó. Nesse exercício aqui proposto, diz assim: quantos resultados possíveis existem numa prova de natação disputada por 8 atletas, desconsiderando empates? Gente, pensa bem, eu tenho 8 atletas, A, B, C, D, E, F, G e H. Então, são 8 raias lá, ó. Vou imaginar, 8 raias, né? Quantas são as possibilidades diferentes que existem para a classificação desses 8 atletas? O objetivo consiste o quê? Em fazer os vários posicionamentos diferentes. É uma permutação de quem? De 8. O que é permutação de 8? É 8 fatorial, certo? Permutação de n é n fatorial. Permutação de 8 é 8 fatorial, que era o quê? 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Fazendo esse cálculo aqui, ó, é uma continha bem comum em análise combinatória, 8 fatorial. Vocês já vão gravando aí que 8 fatorial é 40.320. Então, nós tínhamos 40.320 classificações diferentes de apostar, nesse caso, desses 8 atletas aqui. Como que eu resolveria essa questão se fosse aqui a ideia do princípio multiplicativo, que cabe também? Então, vamos lá. Vou imaginar que você fosse fazer uma apostinha com o seu colega de quais foram as classificações dos 8 atletas. Você vai escolher um primeiro, certo? Quantas possibilidades você tem para escolher o primeiro? 8, qualquer um dos 8, certo? Depois você vai agora escolher o segundo. Quantas possibilidades você tem para escolher o segundo? Então você vai ter 7 possibilidades para escolher o segundo. Depois o quê? Restam 6. Depois 5 possibilidades para escolher o quarto. Depois restam 4. Depois restam 3. E aí restam só 2. Você tem 2 possibilidades de escolher aqui e a última possibilidade. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, 3, 2, 1.
é o mesmo que 8 fatorial, ou permutação de 8, certo? É a mesma coisa. Então, eu posso já ir direto. Por que eu já fui direto em permutação? Porque o objetivo era mudar o posicionamento desses 8 atletas, certo? Com isso, permutação de 8, 8 fatorial, que é 40.320. Ok? Vamos então para mais um modelo de questão de análise. Olha bem essa questão 2 agora. Diz assim: usando as letras da palavra caderno, responda quantos são os anagramas. Olha, o que é anagrama, galera? Anagrama é uma mistura de letras de uma palavra. Olha bem, é uma mistura de letras de uma palavra em que você muda a ordem delas e esta ordem pode ou não fazer sentido para a gente. Então, por exemplo, aqui a palavra é composta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, todas as letras que estão ali estão aqui. Só que essa palavra aqui formada tem sentido para nós? Na nossa língua, não conheço essa palavra. Mas e daí? Né? Anagrama é isso. É uma mistura, é meio que um código que você poderia formar usando as letras, geralmente, de uma palavra conhecida. Só que aí tem um segredinho que você tem que olhar, certo? Uma dica sempre. Esta palavra que você vai formar, ela tem letras distintas, todas são diferentes ou não? Se for letras diferentes, é uma permutação simples, porque só tem elementos distintos. E o que consiste, então? A palavra composta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou escolher a primeira letra para escrever a palavra caderno. Quantas possibilidades eu tenho de escolher? 7 possibilidades. Pode ser o C, o A, o D, o E, o R, o N ou o O. Depois, só me restam quantas? 6. Depois o quê? 5, 4, 3, depois 2, depois 1. É o mesmo que permutação de 7. Por que é permutação de 7? Porque eu tinha 7 letras, ia mudar a posição delas. Permutação de 7 fatorial. 7 é 7 fatorial. De novo, é outro número conhecido. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 7 fatorial é um número também que você vai ver que é muito comum. Olha, 8 fatorial, 40.320. 7 fatorial, 5.040. Eu estou pedindo para você decorar esses números, gente? Não, mas eu estou falando para vocês que eles são muito comuns dentro das questões de análise. Beleza? Vamos usar só a caneta azul aqui para resolver, tudo bem? Vamos lá. Então, entendido? Anagrama é uma palavra formada pelas letras de outra palavra que venha ter ou não sentido. Naturalmente, nós usaremos permutação, porque permutação é trocar de posição os elementos. Então, a palavra composta de 7 letras distintas, permutação de 7 é 7 fatorial, e 7 fatorial é 5.040. Beleza? Vamos para mais uma pergunta, ainda continuidade dessa questão. Quantos anagramas, olha bem, apresenta as letras C e A juntas e nesta ordem? Galera, muito comum essa questão. A palavra é caderno, certo? E eu quero que as letras C e A estejam juntas e nesta ordem. Isso quer dizer o quê, galera? Quer dizer o seguinte, se elas estão juntas, é como se nós fechássemos ela nisso aqui, Imagina que eu tivesse isso, depois agora eu tivesse o D, o E, o R, o N e o O. Quer dizer o quê? Onde eu colocar isso aqui, eu sei que lá vai estar o C e o A juntos e nesta ordem. Então, vale a dica para vocês assim, é uma questão clássica de análise combinatória. Quando você for agrupar elementos, que determinados elementos vão estar juntos
certo? Quando vão estar juntos, você tem que olhar se vai estar juntos e numa ordem ou não. Vale a dica, tá? Vale essa dica. No caso aqui, juntos e nesta ordem. Então, nós vamos considerar como um elemento, aqui outro, 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 outro e outro. Então, quantos elementos eu tenho ao todo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que eu considerei 6 elementos? Porque onde eu levasse isso, eu levaria o C e o A juntos. Então, trataria apenas de uma permutação de 6, certo? Permutação de 6 é o quê? 6 fatorial. E o que é 6 fatorial? 6 fatorial é o quê? É 6 vezes 7, perdão, é 6 vezes 5, né, galera? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá quanto? Que dá 720. É isso que eu queria falar para você. De novo, outro número muito comum em análise. Nós vamos usar muito 6 fatorial, que é 720, 7 fatorial, 8 fatorial. Mas vamos voltar à questão, certo? Vamos entender por que foi que eu considerei 6. Olha, 6 elementos, porque eu considerei que isso aqui fosse um elemento. Então, onde eu colocasse, imagina que eu coloquei lá, o D, depois o E, depois eu coloquei isso, depois o R, depois o N, depois o O. Eu poderia ter feito assim, D, depois R, depois N, depois isso, depois o E, depois o O. Eu coloquei D, R, E, N, depois O, depois isso. Olha, veja que eu estou mudando de posição estes elementos. E como eu estou mudando de posição esses elementos, eu estou considerando como um dos elementos que eu posso mudar, certo? Então, por isso eu considerei como um elemento. Então, aqui eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, o que eu fiz aqui embaixo foi a troca daqueles elementos ali de cima, certo? Mas quantas trocas pode ser feita? É uma permutação de 6, porque trata de 6 elementos. Mesmo que um elemento seja isso aqui, Só que eu sei que lá dentro tem quem, gente? O C e o A juntos e nesta ordem. Permutação de 6, 6 fatorial. Beleza? Vamos ver agora, então, outro. Olha bem essa agora. Olha a diferença, Quantos anagramas apresentam as letras C e A juntas, porém agora em qualquer ordem? Primeira coisa, o fato de estar juntas já consideramos como um elemento, certo? Vai continuar sendo a mesma coisa. Junta é considerar como um elemento. Então, nós vamos ter o seguinte. Então, consideramos como um elemento, que junto vamos considerar como um. Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Permutação de 6, certo? Veja bem agora. Mas, permutação de 6 é 6 fatorial. Bacana. Que é igual a quanto? 720. Mas eu faria isso se tivesse C e A na ordem, certo? Só que eu posso ter o quê, C e A, ou eu posso ter o quê, A, C, D, E, R, N, N, O. Galera, preste atenção. Olha para você ver aqui. Se eu coloquei C e A nessa posição, eu tive 6 elementos, considerei 720. Se eu considerasse o C e o A aqui nessa posição, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Permutação de 6 também, que é 6 fatorial, que é igual a 720. Então se vier o C e o A nesta ordem, eu tenho 720. Se vier o C e o A nesta ordem, ou seja, A e C, eu tenho também 720. Então eu vou ter o quê? 720 de uma maneira, se o C e o A estiver assim, e 720 se ele tiver daquela outra forma. Então, ao todo, nós teríamos 1.440 anagramas diferentes, considerando que o C e A estivessem juntos em qualquer ordem. Wagner, eu poderia fazer de outra maneira? Eu poderia fazer já de uma vez? Pode sim, Olha para você ver como é que seria de uma vez, Olha, a palavra é caderno. Não esquecemos que as letras C e A vão estar juntas, porém em qualquer ordem, certo? Então vale o quê? Juntas eu considerei como 1, então ficou 1,
2, 3, 4, 5, 6. Então seria o quê? Uma permutação de quem? De 6. Ah, mas tem um detalhe. As letras C e A juntas, elas podem permutar entre si. Permutar. O que quer dizer permutar? Quer dizer trocar de posição. Isso aqui é pelas letras C e A. As duas podem permutar entre si. O que daria então isso? Olha bem, por que elas podem permutar entre si? Porque elas podem trocar C e A ou A e C. Então seria permutação de 6, que é 6 fatorial, permutação de 2, que é 2 fatorial. Permutação de 6 é 720. Permutação de 2, ou 2 fatorial, é 2 vezes 1, que é 2. Daria então um total de quem, galera? 720 vezes 2 daria 1440. Ah, então por que eu fiz permutação de 2? Porque as letras C e A juntas poderiam mudar de posição. Olha aqui, C e A ou A e C. Beleza? Então, questão clássica de análise combinatória, questão clássica de prova, viu? Vale treinar e entender essa questão. Ok? Então, resumindo, nós temos aqui, duas situações em que os elementos vão estar juntos. Quando estiver juntos, eu vou considerar como um elemento. Juntos e nesta ordem quer dizer que eles não misturam, são fixos. Mas juntos em qualquer ordem quer dizer que eles podem permutar entre si. Depois que a gente considerou como um elemento, que a gente fez a permutação, a gente ainda pode fazer a permutação deles alternando entre si. Beleza? Boa demais a questão, tá? Vamos então para a questão 3, outro modelo de permutação. Diz assim: Antônio possui 9 livros distintos, sendo 4 de matemática, são 4 livros de matemática, olha bem, 4 livros de matemática, são 2 livros de física, olha bem, 2 livros de física e são, veja bem, 3 livros de química, 3 livros de química, certo? O número de maneiras pelas quais ele pode arrumar estes livros lado a lado em uma estante, de forma que os livros de mesmo assunto permaneçam juntos olha a ideia aí, elementos juntos. Vamos considerar o que, gente? Vamos considerar como sendo um elemento. Então, os elementos aqui juntos, olha aqui, vamos considerar como um elemento. Então, eu tenho 1, 2, 3. Ah, então, primeiro seria uma permutação de 3. Ah, por que uma permutação de 3? Porque eu estou permutando as disciplinas matemática, física e química. Pode arrumar dessa maneira? Ou pode ser matemática, química e física? Ou física, química e matemática? Ou física, matemática e química? Ou química, matemática e física? Ou química, física e matemática? Permutação de 3 é o quê? 3 fatorial, que é igual a quanto? Permutação de 3 é 3 fatorial, que é igual a, olha bem, que é igual a 6. Mas só tem essas maneiras? Não. O que vai acontecer agora? Os livros de mesma matéria vão permutar entre si. Então, na verdade, a resolução seria isso aqui, permutação de 3, que eu estou permutando as disciplinas matemática, física e química. Agora, vezes o quê? Os livros de matemática podem permutar entre si. Permutar, trocar de posição. Então, vezes permutação de 4. Isso aqui é pelos livros de matemática. Os livros de física podem permutar entre si. Então, permutação de 2. 2 livros podem trocar de posição. E os livros de química também podem permutar entre si. Permutação de 3. Então, ao todo, nós vamos ter o quê? Permutação de 3 é 3 fatorial, permutação de 4 é 4 fatorial, permutação de 2 é 2 fatorial, permutação de 3 é 3 fatorial. Entendida aqui? Outra questão clássica do prova de análise combinatória. Então, nós tínhamos 9 livros
que nós queríamos arrumar esse livro numa estante, de forma que os livros de mesma matéria permaneciam juntas. Então, primeiro nós mudamos as matérias. De que maneira você poderia enxergar? Por exemplo, essa forma que nós estamos enxergando aqui em cima, matemática, física e química, está aqui. Mas poderia ser matemática, química e física, ou seja, permutação de 3. Os de matemática podem trocar de posição entre si, os de física a mesma coisa, os de química da mesmo modo, certo? Então nós teríamos isso. Permutação de 3 é 3 fatorial, que é 6. Permutação de 4 é 4 fatorial, que é 24. Permutação de 2 é 2 fatorial, que é 2. E aqui dá 6. Então nós faríamos essa conta, ó. 6 vezes 24 dá quanto, gente? Dá 144 vezes 2, 288, ó, 288 vezes 6. Vamos ver? 6 vezes 8, 48, 6 vezes 8, 48, 52 vai 5, 6 vezes 2, 12, 5, 17, certo? Tá certo essa conta aí, galera? 1.728 modos, olha bem, vamos ver se está certinho, confere aí se a conta está adequada, tá? Então não podemos errar conta nesta hora, certo? Então, tranquilo, e aí é o que vale uma questão modelo de análise combinatória. Mais uma questão modelo de análise, tá? Olha bem essa questão, presta muita atenção nela. Cada exemplo aqui é uma questão diferente. Colocando em ordem crescente todos os inteiros, todos os números de 5 algarismos distintos, obtido com os algarismos 1, 2, 5, 6 e 8, qual a posição que o número 61.582 ocupa? Galera, veja bem, escuta bem essa questão, tá? Nós temos algarismos 1, 2, 5, 6 e 8. Quantos números no total a gente poderia formar? Então vamos lá. Eu quero números com 5 algarismos distintos. Quantos algarismos eu tenho, gente? 5. O que consiste? Formar números com esses 5 algarismos é fazer todas as trocas possíveis com ele. Fazer todas as trocas possíveis é uma permutação de 5. Permutação de 5 vai ser o quê? Vai ser 5 fatorial, que é igual a 120. Ou então você poderia pensar assim, ó. Quantas maneiras eu tenho para escolher o primeiro algarismo? 5 possibilidades. Como é distinto, eu só tenho 4 para escolher o próximo, depois 3, depois 2, depois 1. Dá quanto? 120 números ao todo. O que a questão quer da gente, galera? Quer que a gente pegue os 120 números e escreva em ordem crescente. E quando nós escrevemos em ordem crescente, qual a posição que esse número vai ocupar? Beleza? Então vamos lá, temos espaço aqui para resolver. Vamos ver. Então a primeira coisa nossa era criar o seguinte, vamos entender aqui, ó, ver se você entende direitinho. Qual seria o primeiro número que nós escreveríamos, gente? O primeiro número era o menor número começado com 1. Então era 1, 2, 5, 6, 8, ou seja, 12.568. Qual era o segundo número que nós teríamos, gente? Era, olha bem, 12.586. E assim vai. Qual era o terceiro? 12.658, certo? Qual era o último, o 120º número? Que se ao todo são 120 números, o maior número que eu posso somar com esses algarismos era o quê? Era o 86.521. Olha bem, usando esses algarismos, o maior deles era o 86.521. Esse estaria na 120ª posição. Mas eu estou procurando qual número? Estou procurando o número 61.582. Ele está em qual posição? Beleza? Como que a gente vai fazer isso? Vamos então pensar de uma forma lógica. A primeira coisa que eu devo pensar é, eu vou esgotar todos os números começados com 1, certo? Todos os números começados com 1, beleza? Então, começado com 1,
quantos números iniciam com 1? Quantos algarismos eu tenho à disposição? 5. Então, se eu estou iniciando com 1 aqui, ó, resta para mim quantos? 4, certo? Então, eu tenho 4 possibilidades de escolher aqui, depois 3, depois 2, depois 1. Ou seja, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vai dar o quê? 24 números. Então, existe 24 números iniciados com 1. Vocês concordam comigo que começando com 2 vai ser a mesma coisa? Outros 24 números, que é permutar os outros algarismos, né? Permutar os 4 algarismos que sobraram. Se eu começar com 5, vai dar a mesma coisa também, certo? De novo, sobra 4 algarismos, né? Que vão permutar entre si. Então, olha bem. Começando com 1, começando com 2 ou começando com 5, eu estou na casa dos 10, 20, 50 mil, mas eu quero chegar na casa dos 60 mil. Aí que está a questão. Até agora, quantos números nós já teríamos escritos? 72 números. Então, esse número está depois da 72ª posição. Depois. Por quê? Porque agora inicia o número que a gente quer. Se eu fizer a mesma coisa que eu fiz aqui na parte de cima, com esses outros números, certo? Vocês concordam comigo que eu não vou ter a posição correta do número 61 mil, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar de 1 em 1. Então, eu comecei com 6, eu quero agora... Eu sei que o meu número, que é esse aqui, estão entre os próximos 24 números a ser definidos, certo? Então, nós vamos começar, então, de pouco em pouco. Ó. Vamos começar com 61 mil. Se foi 61 mil, restaram o quê, galera? Olha bem. Então, nós tivemos aqui, ó, 3 possibilidades de escolher esse algarismo, que restaram 3 algarismos, né? Ó, tirei o 6 e tirei o 1, certo? Restam 3. É o 2, 5 ou 8. 3 possibilidades, depois 2, depois 1. Então, deu quantos números aqui? 6. Ótimo. Vamos agora, então na casa de 61 mil teve 6. Beleza, mas o número que eu procuro, ele não está nessa casa, gente. Ele não está entre os próximos 6. Então existe uma maneira de você fazer. Ou você vai se organizando, ou você escreve. Como os números são poucos, ó, olha, 61.258, 61.285, 61 mil. Depois o próximo é o quê? 528. 61.582. Qual você está procurando? 61.582. Quantos você escreveu na casa de 61 mil? 1, 2, 3, 4. Então, ao todo, você teria escrito 4 números. Então, seria 72 mais 4, 76. Esse número está na 76ª posição. Wagner, como é que eu faria para eu não precisar escrever isso que você escreveu? Se fosse mais números. Ah, muito bem. Então, a gente ia fazer o quê, gente? Nós íamos contar, olha bem, nós íamos reestruturar a contagem. Em vez de a gente fazer tudo isso, nós vamos lá. O número que eu quero é 61 mil. Então, 61. Só que eu já escrevi o 61. Então, eu sei que o meu número está entre os próximos. Então, eu vou acrescentar mais um algarismo. Então, 61.200 alguma coisa. Restam 2 algarismos, ó. 2 possibilidades de escolher esse. Depois, um aqui vai dar 2. Depois, 61 mil. Como eu já não vou escrever 61.200, vou escrever 61.500. Só que 61.500 eu tenho 2 possibilidades, certo? Quais são? Então, 2 possibilidades, né? Ah, mas poderia ser 61.528 ou 61.582. Ou seja, aí você escreve, você vai ver que você vai usar as 2 possibilidades. Então, 72 mais 2, 74, mais 2, 76 posições. É uma questão muito bacana, certo? Vale a pena demais vocês estruturarem e conhecer essa proposta aí.
Vamos para a última questão de permutação simples, tá bom? Diz assim para nós, ó. Vamos lá. Um grupo de 8 amigos, entre eles o casal Alberto e Bianca, combinou de ir ao cinema. Decidiram comprar os assentos todos na mesma fila, um ao lado do outro. De quantos modos eles poderão se acomodar nessas poltronas, de modo que o casal sempre estejam juntos. Olha aqui, galera. Sempre estejam juntos. De novo, essa história. Juntos, o que eu considero? Ó, eu tenho Alberto, Bianca, vamos imaginar outras pessoas. Caio, Daniel, Emanuele, Fernanda, certo? Depois, Gabriel e Heloísa. Vamos imaginar aqui, ó, são os 8 amigos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? O que eu quero? Eu vou colocar essas 8 pessoas todas em uma fila. Olha bem, tem uma fila aqui, ó, do cinema, certo? Em que os 8 vão ficar juntos. Beleza, galera? Então aqui, ó, nesse caso, de quantas maneiras podemos colocar essas pessoas? Mas o grande detalhe é que Alberto e Bianca vão ficar juntos. Se eles vão estar juntos, eu considero como um elemento. Então fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seria permutação de 7. Ah, mas e o lance de Alberto e Bianca estarem juntos? Lembra do que nós falamos? Eles vão estar juntos, mas necessariamente Alberto e Bianca pode ficar assim? Ou pode ser Bianca e Alberto? Sim, pode ser Bianca e Alberto. Isso quer dizer que Alberto e Bianca podem misturar, permutar entre si, que mesmo assim eles estarão juntos. Com isso vai ficar o quê? Permutação de 7, que é 7 fatorial, vezes permutação de 2, que é 2 fatorial. 7 fatorial é 5.040, 2 fatorial é 2, então nós temos 10.080 modos diferentes. Olha para você ver que número bacana. Então, se eram 8 amigos, dos quais 2 poderão sentar sempre um ao lado do outro, não necessariamente na ordem Alberto e Bianca, certo? Podendo perguntar entre si, nós teremos 10.080 formas diferentes de conduzir isso aí. Beleza demais? Então é isso. Isso foi os exercícios de permutação simples. Vários modelos aqui que vale para você treinar e vai valer muito a pena tudo isso. Ok? Vamos continuar então para permutação agora, só que com repetição. Vamos lá? Como é que a gente vai trabalhar, no caso, isso aqui?